As ferramentas e o homem. Distribuição Synapse. O martelo. Na Escandinávia, o deus do trovão é Thor, filho de Odin. É um deus gigantesco, ruivo, colérico. Seu poder vem de seu martelo mágico, que é usado como um bumerangue. Aniquila os adversários lançando o martelo e o pegando de volta logo depois. Para segurar esse martelo, Thor usa luvas de ferro. O uso do martelo é muito amplo. Serve para quebrar pedras, enfiar pregos ou trabalhar diversos materiais. Mas dentre todos os usos e dentre todos os formatos de martelo, existe um que predomina, pois dele dependem todas as outras ferramentas. O martelo do ferreiro. Um bom martelo, primeiramente, é aquele que não solta o cabo, pois um martelo com cabo firme é um martelo seguro e é um instrumento que deixa você trabalhar. O bom martelo é bem equilibrado, adequado àquele que o utiliza e talvez inadequado para outra pessoa. O bom martelo é o prolongamento do braço, o prolongamento da mão. É a mão. Isso sim que é o martelo. O martelo possibilita realizarmos aquilo que gostaríamos de fazer com a mão. Permite malear e amassar como quisermos. É um instrumento de precisão, pois batemos onde queremos e damos a forma que desejamos. Um bom martelo é aquele que não racha, que dura um bom tempo. Esse aqui tem 25 anos. Martela há 25 anos. É um companheiro fiel. Não gostaria de trabalhar com outro martelo. A ferramenta, naturalmente, é o prolongamento da mão. O martelo evolui pouco ao longo do tempo, já que está bem adaptado à sua função. Então, os primeiros materiais utilizados como prolongamento das mãos foram as pedras. Encontram-se vestígios de grupos do Paleolítico que viveram há milhares de anos antes de Cristo. Batia-se, chocava-se e quebrava-se tudo com pedras. 30 mil anos antes de Cristo, melhoraram-se as técnicas de corte de pedra, obtendo-se então pedras bifaces e com 3 quilos de sílex, 200 a 300 objetos ou utensílios podiam ser produzidos. Depois da pedra, naturalmente, vem a madeira, que é muito interessante em termos de propriedades mecânicas para o trabalho e a transformação de materiais. O problema é que deixa poucos vestígios arqueológicos e, por isso, encontramos tão poucos. A última etapa no que diz respeito à matéria é, logicamente, o metal. Os primeiros objetos de metal aparecem com a utilização de metais como o cobre, por volta de 4000 a.C., em seguida com as primeiras ligas, como o bronze, em 2500 a.C., de acordo com as regiões. Por último, o ferro e o aço, por volta de 1000 a.C.,
na Europa do Leste. O martelo é uma ferramenta perfeita porque não evolui mais há muitos séculos. As evoluções que aconteceram recentemente são frutos de pesquisas, mas são casos particulares. O martelo, no seu princípio intrínseco, na sua funcionalidade, não varia mais, não muda mais. Então, podemos dizer que já atingiu a perfeição. No início da Idade Média, havia martelos com formas estranhas para forjar, para fazer as armaduras e ferramentas com cabos complicados. Então foram rapidamente abandonadas. O martelo, na sua simplicidade, é perfeito. O martelo se compõe de 3 partes: a cabeça, o olho, que permite encabar, e a pena. Aqui está toda a variedade de martelos. Tudo que está à esquerda é martelo e tudo que está à direita são estampas ou formões, talhadeiras ou punções. São materiais intermediários entre o martelo e a peça. Não servem para bater diretamente, mas para conduzir a batida, levar a energia até a peça. Os martelos propriamente ditos são esses aqui. Estes antigos são martelos de ferreiros, serviam para fabricar ferraduras para bois e cavalos. Possuem um centro de gravidade totalmente concentrado na frente, portanto, muito pesado para manejar, difícil de manipular. Os martelos de arrebite, muito comuns, são os que os ferreiros utilizam com mais frequência. Há martelos com a pena alongada e essa parte arredondada para aplainar. Este é um outro modelo para a mesma função. Aqui, um martelo de lanterneiro com um lado achatado e outro ligeiramente arredondado. Contrariamente ao que poderíamos pensar, não se usam tantos martelos diferentes para forjar. O ato de forjar é representado por um tripé de ferramentas totalmente indissociáveis. Vimos primeiro os martelos cujos formatos vão depender do tipo de tarefa a executar. Há 2 tipos principais: o martelo de mão e o martelo alemão. O ferreiro auxiliar segue as indicações do ferreiro-chefe, que indica o lugar onde bater, o ritmo, a força. Havia um código de trabalho entre os 2 operários. O auxiliar traz energia, a energia suplementar da batida muito mais potente, já que é um martelo de 2 quilos, 2,5 quilos em média. Então, muito mais pesado que o martelo do ferreiro. Em certos casos, essa função foi substituída por máquinas. Há também a bigorna. As primeiras, provavelmente, eram de madeira. Em seguida, apareceram as de pedra. Encontraram-se raras bigornas de pedra em sítios galo-romanos,
até hoje essencialmente na Borgonha. Por fim, a terceira ferramenta é a torquês, ou tenaz. Claro que é necessário segurar a peça que se está trabalhando. A torquês é totalmente indispensável. As primeiras em metal foram encontradas por volta de 1000 a.C. e eram usadas pelo ferreiro em função da peça que estava sendo trabalhada. Torcia e adaptava a torquês à peça que estava sendo fabricada. A sonoridade de uma bigorna é muito variada. Depende, evidentemente, de sua geometria, de sua configuração, de sua amarração no solo e no cepo. Então, as bigornas não são todas da mesma forma. Mas o som de uma bigorna, uma vez que não está montada num cepo, deve ser claro, cristalino. No entanto, quando ela está montada no cepo, o som não deve ressoar. Se isso acontece, é porque a bigorna está vibrando e, portanto, mal fixada. Se ela estiver bem presa, tem uma sonoridade de muitos tons abaixo. Essa é uma bigorna que suporta bem a batida. Com essa coleção de bigornas que encontramos aqui no Museu de Troyes, entramos no universo dos sentidos. A forja é, antes de tudo, para o ferreiro, os sentidos, o som que acabamos de escutar. Embora não batamos diretamente sobre uma bigorna, o som é fundamental. Por quê? Porque o som, para o ferreiro, representa a densidade da matéria, a sua pureza, a deformação desse material. Ele pode saber, através do som, em que momento deverá parar em função da dureza que pretende obter. En fonction de la dureté qu'il souhaite obtenir. Por outro lado, outro elemento fundamental na forja é a visão. Um bom ferreiro avalia a variação da temperatura por volta de 5 a 10 graus. E é por isso que a forja deve ser escura. Durante todo o trabalho com o metal, o ferreiro vai acompanhar a variação de cores e, intuitivamente, vai deixar a peça na temperatura desejada, sem necessidade de termômetro, só no olho mesmo para realizar tal trabalho. Do lado oposto da torquês, o vermelho claro indica 850 graus. Aqui está vermelho escuro. Indica que a temperatura está baixando rapidamente para 750 graus. É por isso que digo que o ritmo do ferreiro é ditado pelas cores, pois deve realmente se apressar quando o ferro sai do fogo. Pois não se malha em ferro frio. Outro elemento igualmente importante são as vibrações da bigorna sentidas através do martelo.
Estas vibrações são transmitidas pelo cabo, e ainda nem falamos nele por enquanto. Mas esse cabo é feito com uma madeira muito particular, a de cerejeira, que tem a propriedade ao mesmo tempo de amortecer e transmitir uma parte das ondas e do choque. Essas vibrações são outro elemento fundamental que o ferreiro utiliza no momento em que realiza seu trabalho. É o corpo inteiro que está engajado. Um posicionamento firme dos pés, um equilíbrio a manter, um movimento de ombros, do tronco, o olhar compenetrado na batida, o ouvido atento ao som para se ter uma ideia da eficácia do golpe. A sensação, o toque, pois se não tiver um bom tato, não se pode manusear bem o martelo. O deus grego do ferro é Hefestos, filho de Zeus e Hera. Era ele que aliviava as enxaquecas de Zeus, que sofria de dores fortíssimas. De uma martelada na cabeça do pai, fez nascer a irmã Atena, a deusa da sabedoria. Infelizmente, quando nasceu, era tão feio que, de vergonha, sua mãe Hera o jogou do alto do Olimpo. Por sorte, Hefestos foi recolhido nos confins do oceano, no coração do fogo terrestre. Foi aí que começou a trabalhar como ferreiro. Esculpia joias tão lindas que todas as ninfas passaram a usá-las, principalmente Tétis, esposa de Poseidon. Durante 9 anos, Hefestos ficou na sua forja submarina, até o dia em que Hera, descobrindo a beleza das joias usadas pelas ninfas, quis umas iguais e instalou uma forja para Hefestos no coração do Olimpo. Deve-se a ele a armadura de Heracles, as armas de Aquiles, o tridente de Poseidon, o raio de Zeus. Hefestos também é o deus dos vulcões. A forja é um pouco o universo de um deus, com toda a humildade. Por quê? Porque é aí que a matéria é transformada, através do fogo, do ar, da água, e uma nova matéria é gerada. É claro que a matéria é constituída de átomos. Já é um problema de choques, choque entre os átomos. O primeiro e o mais leve de todos, como se sabe, é o hidrogênio. E para se obter átomos mais complicados, foi preciso ter choques. No início do universo foram necessários esses choques entre diferentes átomos que geraram em seguida todos os materiais que conhecemos hoje. Existe uma aliança de algum modo entre a mágica da transformação dos materiais e o divino. Em todo o oeste da África, a forja é um lugar particular, frequentemente afastado da aldeia. É um espaço sagrado, um lugar de profecias. Forgerons Minyanka, Mandingue, Soninké ou Dogon sont tous des gens de Todos os ferreiros formam uma casta. Dizem que são dotados de poderes excepcionais pela força física e pela virilidade segura. Mas também dizem que são bruxos, que têm ligações privilegiadas com os espíritos. Quando uma ferreira estava grávida, dizia-se que sua gravidez poderia durar de 10 a 11 meses e que o bebê fruto dessa união, supostamente, já nasceria com dentes, o que era um sinal de relação com bruxaria. Antigamente, os ferreiros eram carrascos e, hoje em dia,
alguns são circuncisores. Et encore aujourd'hui, il reste circonciseur. Au Bénin, pour dire No Benin, para dizer ajude-se que Deus vai ajudá-lo, usa-se se o martelo é corajoso, é que a bigorna é mais ainda. O instrumento vem de Trinidad e Tobago, uma pequena ilha do Caribe próxima à Venezuela. Foi lá que se começou a construir instrumentos com a recuperação de latões que o exército americano havia abandonado quando deixou o local. Então, o primeiro passo é dar-lhes uma forma côncava. Uma vez côncavo e liso, começa-se a desenhar as notas. Aqui traçamos as notas porque, para que vibrem, precisam ter a forma certa. Encontram-se outros martelos em todas as profissões. Este é um pequeno martelo de vidreiro, feito com muito esmero. Este, um martelo de talhador de pedra, bem grande, utilizado nesta região para lascar arenitos. Aqui, um martelo de encaixotador de concreto. E aqui um martelo com uma pena bem pequena para bater e um lado cortante, que serve para lascar a ardósia. Uma ponta para furar e uma parte para arrancar prego. E este é bem singular. É um martelo de talhador de grosa. Era utilizado com pequenas talhadeiras. Só tenho esse aqui. Havia várias formas, mas sempre desse tamanho. O operário trabalhava assim. Numa pedra dessas, havia umas 5 a 6 mil marteladas. 5 000 à 6 000 coups de marteau. O martelo é provavelmente o símbolo da ferramenta primordial. É ele que permite triturar a matéria, de trabalhá-la, moldá-la. Sem o martelo, muitas atividades mais tradicionais não seriam possíveis. O que conta quando temos um martelo em mãos é poder trabalhar com ele sem senti-lo, chegando até a esquecê-lo. Só se vê o que se fabrica. O martelo é o prolongamento direto e não o foco do pensamento. O martelo é a aliança entre a força e o domínio dessa força. Por isso, é a sabedoria. São os dois símbolos-chave ligados ao martelo. A sinergia e o domínio dessa força, que, de uma maneira filosófica, traduz-se pela sabedoria. Versão brasileira Alcateia.